Fala, amiga concurseira, amigo concurseiro, tudo beleza? Professor Cleverton Cunha da área aqui de volta na loja do concurseiro para mais uma dica imbatível pós-edital para a galera que está se preparando aí para a SEAP, para cargo de policial penal aqui no estado do Pará. Então vamos lá, gente, vamos dar mais uma dica de direito administrativo aqui para a galera que está fazendo essa preparação. Vamos lá então falar aqui acerca da responsabilidade civil do Estado. Dicas importantes nesse assunto. Primeira, em relação à responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. A letra A diz: não é possível a cobrança de indenização por danos morais no contexto da responsabilidade civil do Estado. Pessoal, quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado, nós estamos falando de responsabilização pelos danos que foram causados aos particulares no exercício da atividade administrativa. Trocando em miúdos, se um agente público causar um prejuízo para alguém, o Estado deverá indenizar a vítima do prejuízo. Tá? E em nenhum momento a Constituição estabelece limitação em relação a qual tipo de dano é indenizável. Se você observar o que está escrito no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o Estado é responsável pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Em nenhum momento ele está dizendo responsável pelos danos materiais. Portanto, não procede a afirmação da letra A, porque podem ser danos materiais ou podem ser danos morais. Em nenhum momento existe essa limitação, tá, gente? Pode ser um dano material, pode ser um dano moral. A letra B diz assim: a responsabilidade dos prestadores de serviço público é subjetiva quanto aos não usuários do serviço público. Então, aqui ele está dizendo basicamente o seguinte: se um ônibus bate no seu veículo, por exemplo, como naquela condição você não está como usuário, a responsabilidade da empresa prestadora do serviço público seria comum, subjetiva, né? Aqui cabe a gente tecer alguns comentários, gente. Primeiro, a responsabilidade do Estado, a gente está falando de quem? Dos entes federativos, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a gente está falando também de todo mundo que é pessoa jurídica de direito público, como é o caso de uma autarquia e de algumas fundações, por exemplo. Mas a Constituição diz: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos são responsáveis pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Então, quando se diz pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, isso pode ser uma sociedade de economia mista, pode ser uma empresa pública, que são empresas estatais, né? E pode ser também uma empresa privada, concessionária do serviço público. Então, uma empresa de ônibus é responsável civilmente nos mesmos termos, nas mesmas condições que o próprio Estado é responsável. E aí, o que ele está dizendo aqui? Que se você não está como usuário do serviço público, a responsabilidade, né, pelo dano que um empregado dessa empresa causar, não vai ser objetiva. E isso não é verdade, gente. Porque, mais uma vez, no artigo 37, parágrafo 6º, quando a Constituição fala a respeito da responsabilidade desse pessoal, em nenhum momento ela diz que o prestador de serviço público é responsável somente pelos danos causados aos usuários do serviço. Ela diz que a pessoa jurídica de direito privado é responsável pelos danos que os agentes causarem ao terceiro nesta condição. Ou seja, ela não disse que esse terceiro tinha que estar na condição de usuário do serviço público, né, gente? Então não importa, por exemplo, se você está dentro do ônibus, na condição de usuário, ou se o ônibus bateu no seu veículo, né, você não estando na condição de usuário. A responsabilidade, nesse caso, em ambos os casos, é uma responsabilidade objetiva. É uma responsabilidade objetiva. Isso significa dizer, gente, que eu não vou discutir dolo ou culpa na hora que eu estiver cobrando a indenização. Porque na responsabilidade subjetiva comum, eu só consigo ser indenizado se eu provar que a outra pessoa que causou o dano de maneira dolosa, ou seja, de propósito, ou de maneira culposa,
que é aquela situação do indivíduo não ter a intenção, mas ter agido de maneira a causar aquele prejuízo, né? Como uma pessoa que avança o sinal vermelho, imagina-se que ela não tem a intenção de causar um acidente. Mas se causar o acidente, a culpa é dela, tá? Então, gente, essa responsabilidade subjetiva, com dolo ou com culpa, não se aplica, em regra, à responsabilidade do prestador de serviço público, porque ele tem uma responsabilidade objetiva, ou seja, independe dessas comprovações. Num caso concreto, se o ônibus bateu no meu carro, eu não preciso provar que a culpa foi do motorista de ônibus. Eu só preciso provar que aquele dano que o meu carro sofreu foi causado pelo motorista de ônibus dirigindo o veículo, portanto, na condição de empregado da empresa. Tá? Então aqui, gente, é errada a letra B, porque é responsabilidade objetiva, ou seja, sem discussão de dolo ou de culpa, seja em relação ao usuário, seja em relação ao não usuário do serviço público. Né? Beleza? Aí a letra C diz: a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é objetiva, sendo irrelevante a comprovação da negligência na atuação estatal, do dano e do nexo de causalidade. Aí olha o que ele está dizendo aqui, gente. A responsabilidade por conduta omissiva, ou seja, por omissão, é objetiva. Já está errado, porque em regra a gente precisa provar que, nesse caso, a administração foi negligente. Então, se a gente está falando de negligência, a gente está falando de culpa. Vou te dar um exemplo, né? Uma árvore que caiu em cima do carro da pessoa que estava estacionado na rua, por exemplo. Veio uma chuva, a árvore caiu. Aí foi-se fazer uma perícia na árvore e verificou-se que ela já estava morta. Ou seja, né, que aquela árvore ali, ela já deveria ter sido retirada pela administração municipal. Mas a administração foi negligente em relação a essa necessidade de atuação do serviço. Então, por aquela omissão, gerou-se, né, um dano, um prejuízo. Porque não foi a chuva em si que derrubou, foi o fato da árvore já estar morta há muito tempo lá e você poderia evitar, mas a negligência da administração acabou por causar o prejuízo. Então, gente, se eu tenho que provar a negligência, a responsabilidade já não é objetiva, porque eu tenho que provar, nesse caso, que houve a culpa do serviço. O serviço foi falho, ele falhou, né? O serviço foi ausente. Então, a administração negligente acabou concorrendo para a causa do dano. Tá? E pior ainda, que ele diz que não precisa provar a negligência, nem o dano, nem o nexo de causalidade. Como é que eu vou cobrar um dano se eu não provo que aconteceu um dano, né? E como é que eu vou cobrar um dano se eu não provo que aquele dano foi gerado por aquela omissão? Então, olha, a árvore caiu aqui e atingiu uma parte do meu veículo. Eu não tenho que ter uma foto, eu não tenho que ter uma testemunha, uma filmagem, qualquer coisa que seja, para provar que aquele amassado na frente do meu carro foi feito, né, por aquela queda da árvore. Claro que eu tenho que ter, gente. Eu tenho que ter a comprovação, né, desse nexo de causalidade. Certo? Então, o nexo de causalidade é provar que o dano foi gerado, nesse caso aqui, por aquela omissão. Então, eu tenho que ter a comprovação dos três, né? Da negligência, do dano e do nexo de causalidade. E não é objetiva essa responsabilidade. É uma responsabilidade subjetiva. Tá? Então, é errado aqui a letra C. Condutas omissivas, responsabilidade subjetiva. Aí a letra D diz assim: não se aplica no contexto da atual responsabilidade civil do Estado a teoria do risco integral. O que é essa teoria do risco integral? É uma teoria que diz o seguinte, gente: se o indivíduo sofrer um dano, né, no âmbito daquele Estado, o Estado deverá indenizá-lo. Então, se eu estou andando numa rua, e quando eu falo o Estado aqui, gente, eu não estou falando só do Estado membro, o Estado do Pará, do Ceará, do Maranhão, do Piauí, não. Eu estou falando do Estado, poder público, todos os entes federativos, tá? Então, caso, né, aconteça de eu sofrer um dano, como por exemplo, um assalto na via pública, o ente federativo deveria me indenizar. Isso seria risco integral, porque se você está andando na via e você é assaltado, então o Estado falhou ali com a proteção, né, com a promoção da segurança pública. É assim aqui no Brasil? Se eu deixar meu veículo estacionado na rua e eu voltar, o veículo tivesse sido arrombado e todos os meus pertences furtados de lá, o Estado vai me indenizar meu prejuízo? Não.
Aqui a gente não usa em regra a teoria do risco integral, tá, gente? Em regra não é essa a teoria aqui. Porque o risco integral é uma teoria que não admite excludente de responsabilidade. Ou seja, não tem desculpa para o Estado não indenizar. Mas eu também não posso dizer que esta teoria não se aplica no âmbito brasileiro. Em alguns casos, ela se aplica sim. Tá? Existem situações aqui no Brasil em que essa responsabilidade vai ser baseada no risco integral. Que casos seriam estes? Danos nucleares. Então, se a União estiver trabalhando com energia nuclear, acontecer um acidente, não tem choro nem vela, tem que indenizar. Danos ambientais também. Imagine, por exemplo, que a Petrobras causou um derrame de óleo lá em uma certa área, lá, atingindo ali a diversidade marinha. Tem que fazer indenização. Acidente em serviço, a administração é obrigada a indenizar. Seguro DPVAT. Às vezes o indivíduo está dirigindo embriagado, sofre o acidente, sofre o dano, mas continua tendo direito à indenização. Porque se eu tivesse excludente, quando a culpa é exclusiva da própria pessoa, não tem indenização para aquela pessoa. Mas nesse caso aqui é risco integral, então a gente não discute excludente, E os atos de guerra ou atos terroristas em aeronaves brasileiras. Digamos aí, por exemplo, que Deus o livre que nunca aconteça, que um avião comercial seja derrubado, por um ato de guerra de um outro país contra o Brasil. Nesse caso, a gente vai ter o direito a todos os familiares ali das vítimas do acidente a indenização, tá? Porque é risco integral, não importa que quem tenha lançado aquele foguete tenha sido um outro país. Então, em alguns casos, sim, a gente tem o risco integral, não é a teoria majoritária, mas eu também não posso dizer que ela não se aplica no contexto atual da responsabilidade civil do Estado. Beleza? E a letra E diz assim, a teoria do risco administrativo admite excludentes de responsabilidade. Aí a gente já viu que só pode ser ela, Essa é a teoria majoritária no Brasil, tá, gente? É a teoria do risco administrativo. É uma teoria que diz assim, o Estado é objetivamente responsável, porém, em certas situações, o Estado ele não será ali condenado a fazer o pagamento. Essas excludentes de responsabilidade aqui são 3 nessa teoria, A gente tem, como eu falei ainda há pouco, a culpa exclusiva da vítima. Aqui é quando o próprio indivíduo ele é o causador do dano que o atingiu, Vamos imaginar, por exemplo, que vem uma pessoa patetando, Aí eu não encontro outra palavra melhor. A pessoa vem patetando, andando na rua, lendo mensagem do WhatsApp, respondendo lá nas redes sociais. E aí cai no buraco de uma obra pública. Buraco este que estava mais do que sinalizado, Um monte de placa. Cuidado, obra em execução. Cuidado, buraco, etc. O cara veio e caiu lá dentro do buraco. Tinha luz, tinha lâmpada, tinha tudo. É culpa exclusiva da pessoa, que nesse caso, foi imprudente, tá? De estar andando ali, num local, na via pública, sem prestar atenção. Então, nesse caso, a gente não vai ter condenação de indenização por parte do Estado. Outra situação, gente, é a força maior, ou a força da natureza, como nas situações em que foi a natureza a causadora do dano, Como eu te falei ainda agora, caiu a árvore em cima do carro. Mas naquele exemplo, eu te disse que a árvore caiu porque ela já estava morta. Mas e se a árvore fosse completamente saudável, sem nenhum risco de queda, e a tempestade foi fortíssima e arrancou a árvore de lá, da via pública, vindo a causar o acidente? Aí, nesse caso, gente, é força maior, é força da natureza. Então, nesse caso, a gente não vai ter indenização por parte do poder público, tá? E a outra situação, gente, é o ato de terceiro. Lembra daquela situação que eu estava te dizendo do cara que chegou e o carro estava lá arrombado e os pertences furtados de dentro do carro, Isso aqui, no risco administrativo, não leva ao pagamento de indenização. Por quê? Porque é um ato de terceiro. Foi o terceiro o causador do dano. Não foi ninguém do Estado, Então, gente, essa teoria, que é a teoria majoritária no Brasil, ela admite as chamadas excludentes de responsabilidade, diferente do risco integral, tá? Mas aqui o erro é que ele diz que também não se aplica o risco integral. Em alguns casos, que são esses aqui, a gente aplica assim. Beleza? Então, são essas as
né, alternativas aí, sendo correta a letra E. Tranquilo? Tá gostando da dica, gente? Tá gostando aí do método? Dá um like aí, dá um joinha pra gente, tá? Faz um comentário, comenta o que achou, tira uma dúvida aí, qualquer coisa nesse sentido, tá beleza? E cola na gente lá, né, gente? No www.lojadoconcurseiro.com.br, que a gente tem o curso completaço para preparação da CEAP, com exercícios, simulados e etc, etc. Aquilo que segura na tua mão e leva para a aprovação. Certinho? Então vamos lá, vamos continuar mais dicas do assunto responsabilidade civil do Estado. A segunda questão diz: sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. A letra A diz: verifica-se apenas quando decorrente de um ato doloso praticado por um servidor público. Primeiro, eu te falei ainda agora, gente, que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, né? Então a gente não vai discutir se o ato do servidor foi doloso ou culposo. Em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, a gente não discute essas questões de dolo ou de culpa. A responsabilidade é objetiva. Tá? Aí a letra B diz assim: somente pessoas jurídicas de direito público, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Só pessoa jurídica de direito público? Lá na primeira questão eu estava te explicando, né, e te dando como exemplo até uma empresa de ônibus, né, que não é pessoa jurídica de direito público. Quem é pessoa jurídica de direito público? Os entes federativos, as autarquias e algumas fundações. Tá? Aí, gente, o que diz o artigo 37, parágrafo 6º? Que a galera do direito público e do direito privado que preste serviço público tem responsabilidade sobre os danos que seus agentes causarem. Então, não são somente as pessoas jurídicas de direito público. Inclui-se aí também as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Como o Correio, por exemplo, que é uma empresa pública federal que presta serviço público, né? Ou como uma empresa privada comum, concessionário do serviço público, como uma empresa de ônibus. A letra C diz assim: a responsabilidade se apresenta pelos atos danosos de agentes de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público. Muito bem. Letra C. Então pode ser tanto essa galera quanto essa aqui, né? O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ele estende não só para o próprio Estado, mas para os concessionários do Estado também, o tipo de responsabilidade objetiva. Tá? A letra D está errada, porque diz a Constituição brasileira adota uma teoria do risco integral. Te falei ainda há pouco que a teoria que a gente usa em regra é risco administrativo, né? O risco administrativo, que é aquele que admite excludente. Risco integral não tem excludente, não tem choro nem vela. E a letra E está errada porque diz: não admite a pesquisa em torno da culpa da vítima. Aí, olha, Constituição adota o risco integral. Não, é o risco administrativo. Não admite a pesquisa em torno da culpa da vítima? Claro que admite, gente. Admite por quê? Porque a culpa exclusiva da vítima é uma das excludentes de responsabilidade do Estado, né? Aquela história que eu te falei do pateta que vinha andando lá e caiu no buraco, porque não prestou atenção olhando mensagem no WhatsApp, né? Então, admite sim a pesquisa em torno da culpa da vítima, porque se eu descobrir que a culpa é exclusiva dessa vítima, o Estado não vai ser responsabilizado. Beleza? Então, aqui na nossa segunda é a letra C de casa. Tranquilidade? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Espero que estejam gostando das nossas dicas imbatíveis e cola na gente aí, que a gente segura na tua mão e te leva para a aprovação. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.